Olha, meus amigos, eu acho que placa de vídeo de entrada, notebook gamer de entrada, só falta isso aqui pra acabar. Olha só, esse notebook aqui não tem uma placa de vídeo dedicada, não é um notebook gamer, só tem um processador com placa de vídeo integrada. Eu tô jogando 007 First Light com gráfico baixo em Full HD a 50 FPS, 56, 58 nesse trecho do game, sem travar, sem stuttering, sem nada. E aí, este daí sou eu jogando 007 First Light em um notebook com placa de vídeo dedicada, uma RTX 3050. Tudo bem, ali tinha outras limitações, mas olha o desempenho, tô falando de menos de 40 FPS, 30 e pouco, que às vezes ainda tava travando. Então, será que não chegou a hora realmente das empresas se dedicarem para tornar esse tipo de tecnologia que tem nesse computador aqui que está na mesa mais acessível para que a gente não precise mais gastar com notebooks gamers de entrada, porque tem vantagem desse notebook aqui. Fala aí, galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lito, com vocês. Tô aqui com um notebook que eu vou falar para vocês qual que é, mas o vídeo não é sobre esse notebook, mas é sobre o processador que tem nele, tá? Eu tô usando nesse vídeo o Dell XPS 14. É um dos primeiros notebooks do Brasil que vem com nova linha da Intel, Ultra Panther Lake, que é o foco do vídeo, né? Esse notebook já tem vídeo aqui no canal, bonitão e tudo mais. Já fiz o vídeo dele pra vocês. Tem sim suas qualidades, tem seus defeitos também. Por exemplo, o notebook quase não tem conexão, a bateria não é tão boa quanto a de um MacBook. Ele se propõe a ser concorrente do MacBook e é caríssimo. Mais de 20 mil reais. Nessa versão com Ultra X7 aqui, então nem se fale. Mas o foco é o processador. Olha só, eu tô aqui agora com o 007 First Light aberto. E esse é um processador que nem é o mais top dessa linha, né? A gente também tem o Ultra X9, aqui é o Ultra X7. Toda vez que você vê essa geração Panther Lake, que é essa geração Ultra da Intel de terceira geração, né? Essa última geração Ultra, e tiver um X antes do número, significa que ele tem isso daqui, que eu vou mostrar para vocês agora, que é uma placa de vídeo integrada ARC B390. Essa ARC B390 é muito boa. Inclusive ela tá usando 93% aqui, ó, por conta do jogo que tá aberto. E ela é separada em alguns blocos de processamento. Então você tá vendo aqui no próprio painel do Windows que ela tá usando 92% aqui, olha, na parte 3D dela. Só que ela ainda tem a parte de copy, de video processing e de video decode. O que significa que eu nem estou utilizando 100% da placa de vídeo, por mais que eu esteja utilizando 100% dela. Eu estou utilizando os núcleos dela focados em 3D, a performance dela para 3D, para games. Só que ela tem uma divisão separada só para fazer decode de vídeo, né? Só para você renderizar um vídeo, por exemplo, para processar um vídeo ou para copy. Isso é absurdo, tá? Não bastando isso, né? Dentro do processador nós também temos uma NPU, que depois eu vou falar, e a CPU em si, que nesse caso são 16 núcleos com 16 threads. É um Intel Ultra X7 358H. E por que esse processador é tão legal? E por que eu acho que falta pouco, cara, pra gente não ter mais notebooks gamers de entrada? E aí eu tô falando de RTX 3050, 2050, talvez até 4050, né? 4050 só tem uma vantagem, que tem Frame Generation. Esse aqui, por enquanto, não tem. Esse processador, esse notebook aqui com esse processador e 32 GB de memória RAM, nos meus testes eu consegui abrir basicamente qualquer jogo disponível hoje em dia, tá? Não, você não vai rodar com tudo no máximo, né? Eu tô aqui com 007 First Light, como eu já mostrei pra vocês. E se eu vier aqui nas configurações, gráfico, eu tô rodando em Full HD, então esquece, esse processador não vai aguentar 2K, 4K, é Full HD. E eu tô rodando com preset no baixo. Então, ativei aqui o FSR da AMD, sim, tem como ativar o FSR da AMD mesmo o processador sendo da Intel. E aqui, ó, qualidade das texturas, aqui ó, tá no baixo, tá? Cara, eu vou até arriscar aqui tentar no médio, vamos ver se vai dar, vamos ver se vai dar muita diferença de FPS nesse momento do game. E por que eu deixei nesse momento do game aqui, tá? Porque esse é um momento bem pesado. Eu tenho muitos NPCs, muitas coisas acontecendo, algum momento aqui eles começam a mexer nessa moto, essa moto começa a sair fogo e ali atrás começa um carro a acelerar e as coisas explodir, muito NPC andando, então é uma parte bem pesada do game. Pessoal, eu coloquei aqui, olha, com gráfico médio agora, parece que não deu diferença nenhuma. Deixa eu ver se ele aplicou. Então, ó, qualidade das texturas, médio. Tranquilo, continua rodando. Eu vou colocar no alto. Vamos lá, no alto. Olha isso. 38, 40 FPS.
Eu diria que esse game aqui tá bom para rodar no médio, tá? No alto eu já não gostei tanto, eu acho que caiu demais e não subiu muito a qualidade. Mas no médio roda. Você tem noção do que é você rodar nesse momento aqui do game, com essa quantidade de coisa acontecendo? Ó, tem até um drone voando aqui em algum lugar. Esse jogo a 40 FPS, com gráfico médio, eu testei esses dias no Lenovo Lock, como vocês viram agora no começo, com gráfico tudo baixo, tudo bem, eu testei com 8 GB de memória RAM, né? E ele nem pegava 30 FPS direito. Depois, mesmo com 16 GB de memória RAM, ele ficava na casa dos 35, 37 FPS com uma RTX 3050. E qual que é a vantagem dessa placa de vídeo aqui em relação a todas as outras placas de vídeo de entrada? Ela tem algo, esse computador, né, de modo geral, mas esse processador ele tem uma vantagem muito grande, que, na minha opinião, desbanca qualquer RTX 3050 ou 4050. Eu vou até trocar o game aqui para poder demonstrar essa vantagem. Quando a gente pega um computador gamer de entrada, eu vou colocar aqui Lenovo Lock ou Acer Nitro V, com RTX 3050 ou 4050, eles têm 6 GB de VRAM, né, que é a memória RAM da placa de vídeo. Acontece é que hoje em dia muitos lançamentos, jogos mais pesados estão utilizando mais do que 6 GB de VRAM. Por quê? Porque tem muita textura, muita coisa acontecendo no game, ele precisa armazenar todos esses dados na placa de vídeo para ter esse acesso mais rápido. E aí o que acontece? Em jogos como Indiana Jones ou Alan Wake 2, quando você vai tentar jogar em um notebook com a RTX 3050 ou 4050, a placa de vídeo em si até aguenta. Só que às vezes o jogo crash e fecha, porque não tem quantidade de memória RAM dentro da placa o suficiente para aquele game rodar adequadamente. Vocês estão vendo aí os takes do jogo fechando, dá esse erro aí. É claro, ainda assim eu consegui jogar tanto no Acer Nitro V como no Lenovo Lock com 3050 e 4050 Indiana Jones, mas algumas partes só, outras partes do game ficam injogáveis. E aí entra outra vantagem, não é só o processador e a placa de vídeo integrada que é forte, como vocês viram rodando 007, mas por ser uma placa de vídeo integrada ao processador, eu consigo ter a VRAM da placa compartilhada com a memória RAM do meu computador. Então, dependendo da quantidade de memória RAM que você colocar no seu notebook, você vai conseguir alocar ela dentro da placa de vídeo. Nesse momento aqui, por exemplo, estou abrindo aqui Forza Horizon 6, está usando 90% da minha placa, e aqui embaixo você vai conseguir ver a quantidade de VRAM. Vou pedir para o Vitor aproximar até. Esse notebook, ele está nesse momento com 18 GB de VRAM compartilhada ali com a memória RAM. Então significa que, dependendo da necessidade, a GPU integrada aqui, a placa de vídeo integrada, pode pegar até 18 GB da memória RAM do meu computador para utilizar aqui dentro. Nós também estamos falando aqui de uma memória soldada e muito rápida, tá? Essa memória RAM aqui é extremamente rápida. São 9.600 MHz. Somado com isso, você não só tem uma memória RAM muito rápida, você tem uma VRAM muito rápida e uma quantidade de VRAM que, na teoria, pode ser até infinita. Porque de acordo com a quantidade de memória RAM que você tem no seu notebook, você pode alocar o quanto você quiser. Então imagine um notebook com essa placa aqui, só que com 128 GB de memória RAM. Cara, você pode alocar, sei lá, 60 GB para VRAM. Pô, mas por que eu vou fazer isso? Não tem nenhum jogo que vai utilizar 60 GB de VRAM. É verdade, mas para trabalho tem. Várias coisas podem utilizar muita VRAM para trabalhar. Parâmetro de IA, por exemplo, precisa de VRAM. Quanto mais VRAM, mais você consegue gerar parâmetro. Porque como todo processamento de IA está sendo feito dentro da placa gráfica, a placa gráfica não tem que ficar puxando da memória de fora da placa para poder fazer o processamento. Ela puxa de dentro da placa. Aquela memória que já está usando na placa. Porque isso é muito mais rápido. Isso também acontece na hora que você vai fazer edições 3D muito pesadas, ou até programação de games, animação de games, então tudo isso conta. E para jogar, por ter tanta VRAM, então além de você conseguir abrir jogos que talvez com notebooks gamers de entrada você não iria conseguir abrir, você consegue aqui jogar com gráficos mais altos do que notebooks que tem placa de vídeo dedicada. Às vezes, você não está conseguindo aumentar a qualidade gráfica do seu game, não é porque sua placa necessariamente não aguenta processar mais. Mas é porque não cabe mais texturas, não cabe mais informação dentro dela, porque a memória RAM dela já está esgotada. Ou também, às vezes, a limitação ao seu processador ou à sua memória RAM, né? Mas estamos falando especificamente da placa. Aqui, nesse caso, como nós temos VRAM infinita, até limitar o poder da placa, você pode ir aumentando a textura.
Então você não fica limitado a VRAM, você fica limitado a outros parâmetros, né? Como resultado, eu estou aqui com Forza Horizon 6, por exemplo, em Full HD, e eu vou colocar o gráfico alto. Olha só o que vai acontecer. Aqui embaixo ele mostra a quantidade de VRAM que está sendo utilizado. Assim que ele terminar de carregar, vai ter uma barrinha verde. Ó, subiu aqui, está utilizando 9 GB aqui do sistema, mas eu ainda tenho 32 GB disponíveis. Então assim, cara, não é esta a minha limitação. Tá em Full HD e tá com a Intel XeSS no modo qualidade Ultra Plus. Resultado, Forza Horizon 6 com gráfico alto, rodando a 60 FPS. Isso aqui na parte de Tóquio, né? Vamos um pouco mais para cima ali, que vai melhorar talvez ainda mais. Cara, olha isso. É bizarro. Você poder jogar um jogo desse sem precisar da placa de vídeo, olha isso, 70 FPS. Olha isso aqui. Isso aqui é incrível, isso aqui é incrível. E aí, somado tudo isso, você ainda tem 66 graus a temperatura do processador. Sim, ele é muito, muito frio. E é a mesma temperatura da placa de vídeo, né? Porque estão juntos, está utilizando 92, 89% da placa de vídeo. Deixa eu dar uma acelerada aqui. Quebrar umas árvores, vamos para lá, vamos para a cidade. Pra gente ver se muda esses parâmetros aqui. Ó, o mínimo que está pegando aqui é 57 FPS. Agora foi para 67. Tô destruindo tudo aqui. 66. Cara, e tudo isso, pessoal, que eu tô fazendo, o notebook, olha, tá fora da tomada. Não só está fora da tomada, ele não esquenta, vocês estão vendo que o processador tá simplesmente em 66 graus e ele não faz barulho nenhum, cara. Olha isso aqui. É claro que tá fazendo barulho, né? Fazer barulho nenhum eu exagerei, mas nem de longe isso aqui é um barulho de um notebook gamer, né? Pelo amor de Deus, vamos comparar com esse Nitro V, por exemplo? Olha o barulho que esse Nitro V faz. Não sei se vocês estão escutando o barulho, mas esse ruído que vocês estão ouvindo de fundo não vai dar pra vocês terem a real noção. É o barulho dele. Faz barulho. Estou aqui com o modo desempenho, rodando um jogo. CS, tá no modo desempenho, então as ventoinhas estão basicamente no máximo. Olha, realmente é incrível. Eu acho que a Intel acertou muito nessa geração Ultra X7 para notebook. E seria muito legal ver mais coisas com isso. Então imagina chegando console portátil com isso, sabe? Sei lá, uma geração do ROG Eli com um processador desse, um console da Lenovo, sei lá, de alguma marca aí. Ou até mesmo tablets, Windows com esse processador. Porque como você tem uma eficiência muito boa, ele não esquenta, ele não precisa de um resfriamento tão forte, e você tem bateria que dura bastante tempo, daria para colocar isso num tablet e jogar Forza assim no tablet. Daria para jogar 007 no tablet. Seria incrível. Eu acho que esse é o futuro. Eu acho que hoje o principal problema desse processador ele ainda é um pouco caro, e por ser um pouco caro, as empresas estão optando por colocar em máquinas top de linha, máquinas que tem tudo que dá, né? Melhor tela, melhor construção, e como resultado fica caro demais. Mas eu acho que num futuro breve, eu queria muito, né? Mas não sei se vai ser, mas eu queria muito que no futuro breve isso aqui fosse o padrão para notebook gamer de entrada. Eu acredito que vai ser. Se a Intel não conseguir realizar isso abaixando o preço desse processador, alguma hora eu acho que a Nvidia vai acabar tendo que fazer algo assim. A Nvidia acabou de lançar o RTX Spark, que é um processador com vídeo integrado, etc. Claro, muito mais forte do que esse, porém, vai vir muito caro inicialmente. Mas eu acho que esse é o futuro dos games. Você concorda? Você ficou animado para testar algum notebook com Intel Ultra da terceira geração? Lembrando, existe também as versões sem CX, né? Então existe o Ultra 7 apenas. Nesse caso, a parte de processador é a mesma. É um ótimo processador, mas a placa de vídeo integrada não é a mesma. Aí não é tão forte, ok? Agora, nos meus testes, só esse Ultra X7 é o suficiente para você jogar literalmente qualquer jogo disponível hoje aqui. Dá para você abrir e dá para você jogar. Configurando aqui e tal, bem, ele vai rodar qualquer coisa. Já o Ultra X9, então, nem se fala. É impressionante. Sem contar para trabalho, né? Fico muito animado. Só espero que eles abaixem o preço. Que é bom, é bom. Vai por 20 mil reais. Dá pra montar, claro que pra jogar não é o foco, né? Mas aí dá pra montar coisa mais interessante. E aí, o que você achou de tudo isso? Comenta aqui embaixo pra eu saber, deixa o like, se inscreve no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Valeu, falou!